Bom dia! Meu Deus, mentira. Ah, eu não tinha visto. Bom dia, meu povo, minha pova. Vamos começar mais uma live abençoada em nome de Jesus. E aí, como é que você está? Como está sendo esses dias para você? Claro! Já comeu jaca hoje? Bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos entrando. Hoje eu quero bater um papo bem legal com vocês. Todos os dias nossos papos são legais, né? Espero que esteja certo. Você que está vendo esse vídeo pelo YouTube, deixa aqui seu like, se inscreva no canal. Nós estamos aqui nesse desafio de 365 lives, né? Já estamos numa caminhada. E todos os dias... Bom dia, prima linda. Um beijo no seu coração. Faz um pix aí. Ai, meu Deus. Sejam todos muito bem-vindos. E estamos aqui, vamos aprender mais um pouco na Escola de Realizadores. Bom dia, minha princesa linda. Um beijo no seu coração. E o porquê a Escola de Realizadores? Porque à medida que você vai aprendendo sobre o reino de Deus, à medida que você vai aprendendo sobre como governar a si mesmo, você vai tendo mais criatividade, você vai tendo mais liberdade para poder ter novas ideias e plantar essas novas ideias em um terreno fértil, porque você já vai estar tratado. E aí você vai conseguir transbordar abundância e prosperidade na vida de outras pessoas. Não é sobre você, né? Já falei várias vezes, é sobre como você pode transformar a vida de outras pessoas, né? Então, à medida que você vai fazendo isso, você vai aprendendo novas estratégias, novas formas de lidar com a vida, novas formas de lidar com o seu coração, com aquilo que você guarda dentro de si. Essa semana nós falamos, não foi semana passada, nós falamos a respeito da mentalidade, né? Da renovação da mente, do coração. Quando você vai buscando essa mudança, você vai tendo essa transformação, Deus ele vai te honrando, vai te abençoando e vai te dando novas ideias, né? Ideias são sementes que você vai plantando e o seu coração é a terra e ela precisa estar fértil, precisa estar preparada para receber aquelas ideias que Deus vai te dar, né? Ele nos deu livre acesso para que nós possamos acessar tudo que nós temos direito mesmo. Porém, muita gente acaba se esquivando, acaba se distanciando, acaba vivendo a vida do jeito que, sabe, que nem o Zeca Pagodinho canta, né? Deixa a vida me levar. Mas não pode ser assim. Nós precisamos ter uma vida intencional, que é você tomar decisões baseadas no aprendizado que você tem, nos princípios que você tem, sempre direcionando para o reino de Deus, para a sua justiça. E todas as outras coisas elas vão sendo acrescentadas. Então é uma aliança que você vai tendo com Deus e que Ele vai te honrando, vai te abençoando. Amém? Glória a Deus. A passagem de hoje que eu quero falar com você está escrita lá em Marcos, capítulo 10, versículo 29 e 31. Bom dia, meu marido lindo. Vamos lá. Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa de mim e do evangelho deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terra, receberá muito mais ainda nesta vida e receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições, e no futuro receberá a vida eterna. Esse texto ele é muito, muito profundo e nós vamos conversar sobre ele hoje. O que eu acho muito interessante é que tudo que está na Bíblia está relacionado, né? Quando lá em Mateus Jesus fala em buscar, em Mateus 6, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. E aí às vezes a gente fica se perguntando o que é realmente buscar primeiro o reino de Deus, né? Quando você se coloca à disposição de Deus e abandona
por causa do nome dele, né? Irmãos, quando você deixa a sua casa, os seus irmãos, os seus pais, as suas terras, todos os seus bens, tudo aquilo que você tem, quando você abandona tudo isso em nome do Senhor Jesus, você vai ter 100 vezes mais aqui nessa terra. E futuramente a vida eterna. Mas o que é deixar isso? Michelle, é abandonar assim de uma forma que eu não vou mais falar com essas pessoas? Não. É questão de prioridade. Quem que está sendo prioridade na sua vida? Quem que está em primeiro lugar no seu coração? Sabe, muitas pessoas, elas acabam se deixando levar pelas situações do dia a dia, pelo algum problema de família ou por alguns problemas do negócio e vai ocupando, preenchendo todo o seu tempo, tudo aquilo que ela faz e acaba abandonando aqui a sua intimidade com Deus. Por isso que é sempre indicado que no início do dia, no seu acordar, você já tem ali um momento de meditação com Deus, de você ler a palavra, de você orar, de você buscar ao Senhor Jesus face a face, para que o restante do seu dia ele esteja ali conectado, né? Você esteja conectado com o Senhor Jesus. Então, essa questão de abandonar tudo por causa do nome do Senhor Jesus, não é você, sabe, abrir mão da sua família no sentido de largar ela, de abandonar, de trocar ela, por exemplo, como tem muita gente que está na igreja e tipo, vive muito bem lá na igreja e tá todo o tempo ali participando de tudo, mas quando a gente vai olhar para a casa dela, tá uma bagunça. A pessoa, no caso das mulheres, né, não cuida da casa, não cuida dos filhos. No caso do marido, ele não dá atenção para a esposa. Então, isso, as pessoas acabam interpretando esse texto dessa maneira, como se elas tivessem que largar mesmo de lado e não ligar mais para essas pessoas e simplesmente focar ali na obra. E focar na obra não é focar no reino de Deus. Quando a gente percebe que a obra, ela faz parte do reino, mas não é tudo na sua vida. Quando ele fala, por amor de mim, abandonar tudo isso, por causa de mim, do meu nome, é quando você entende que Deus tem que ser em primeiro lugar na sua vida, quando você tem um relacionamento de intimidade com Deus, sabe? De você ter ali uma parceria, como Jesus falou, né, que nós nos tornamos quando aqueles que creram e o receberam, deram-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então você está na condição de filho quando você aceita o Senhor Jesus no seu coração. Quando você está nessa posição de filho de Deus, então você busca ter uma intimidade com Ele, uma proximidade, está todo o tempo ali conectado com Deus. Por quê? À medida que você estiver conectado com Deus, as outras coisas elas vão sendo acrescentadas, principalmente o seu relacionamento com a sua família, que ele vai sendo de maneira mais saudável, você vai conseguir se relacionar bem com a sua família, porque você vai estar sendo tratado ali espiritualmente. Mas existem também pessoas que são tratadas espiritualmente, mas não são tratadas emocionalmente, que é a questão da alma. Todos nós temos 3 divisões: espírito, alma e corpo. Todos os 3 precisam estar em equilíbrio para que você venha realmente viver a prosperidade e a abundância na sua vida. Por exemplo, o seu corpo, nós precisamos realmente cuidar do nosso corpo, das alimentações, da atividade física e de tudo aquilo que nós precisamos fazer para que o nosso corpo ele venha ficar saudável e ter energia para aguentar o pique do dia a dia, para aguentar todas as situações que elas vão acontecendo no nosso dia, né? A correria, que se você não cuida do seu corpo, você fica extremamente cansado, né? Então você não aguenta, né? E às vezes não consegue fazer, quando chega na noite, não consegue fazer já muita coisa, porque no decorrer do seu dia você manteve o corpo muito desgastado. E aí tem a questão da sua alma. Como é que você cuida da sua alma? Quando você não guarda dentro do seu coração mágoa, rancor, ressentimento. Quando você não guarda ódio. Quando você não guarda complexo de inferioridade. Quando você, consegue se olhar no espelho e enxergar a sua identidade. Qual é a sua identidade? É imagem e semelhança do Criador. Essa é a nossa identidade. Então, quando alguém te perguntar quem é você, eu sou imagem e semelhança do Criador. Essa é a minha identidade. Eu sou filha de Deus, serva do Altíssimo. Então, quando você enxerga
se enxerga com a sua identidade, você consegue tratar a sua alma, porque você tem amor próprio, porque o amor, ele é limitado até você. Então, quando você se ama, você consegue amar o próximo como a si mesmo. Nem a mais e nem a menos, é da mesma medida. Então, quando você tem se olhar no espelho e ter coragem de dizer assim, eu me amo, eu sou bom no que eu faço, eu sou o suficiente, né? Você consegue ali alimentar a sua alma, né? Cuidar da sua alma e deixar, sabe, as perseguições, deixar aquilo que as pessoas falam de você, as críticas. Nossa, tem muita gente que fala muita besteira por aí. E se você se deixar levar por essas besteiras, se você deixar levar por aquilo que as pessoas falam, você vai contaminar a sua alma, né? Uma vez eu estava assistindo uma aula de um nosso mentor, e aí ele falou assim, olha, quando vier isso na sua cabeça, de várias pessoas, sabe, falando várias coisas sobre você, de perseguições, de a pessoa querendo te magoar, você só fecha os olhos e faz assim, ó, que é fechar a janela. O que isso significa? De você olhar para aquilo ali durante 3 segundos e pronto, acabou, passou, sabe? Mas só que essa é a parte mais difícil, porque é mais fácil a pessoa ficar com raiva do marido, ficar com raiva dos filhos, ficar com raiva de tudo, sabe? Mas só que a palavra diz que irares, mas não pequeis, ou seja, você fica ali naquele momento muito rápido, como Jesus, ele ficou irado quando ele foi lá no templo e viu toda ali, um monte de gente vendendo várias coisas. Então ele ficou irado por alguns segundos e ali derrubou tudo, mas depois passou, depois acabou, sabe? Mas às vezes a pessoa tem um excesso de raiva que acaba xingando, que acaba, sabe, magoando outras pessoas, que acaba sendo dominado pela natureza humana dela. E quando você se deixa de ser dominado pela sua natureza, você não tem o domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Então, quando você aprende a dominar o seu corpo, né, de cuidar de si mesmo, de você, sabe, não ser uma pessoa relaxada, de você, mulheres, né, cuidar do cabelo, cuidar do rosto, cuidar das unhas, cuidar de tudo que você está cuidando do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. E quando você cuida da sua alma, né, que também é onde tudo funciona na sua alma, né? Então, aquilo que você está recebendo das outras pessoas, você não consegue dar aquilo que você não tem. Então, quanto mais você se alimentar de amor, quanto mais você se alimentar de perdão, de bondade, de benignidade, que são os frutos do Espírito, mais você vai conseguir dar isso. Então, assim você cuida da sua alma. E cuidar do Espírito é você ter essa conexão com Deus. Eu não tô falando aqui de você ser uma pessoa religiosa, eu vou na igreja todo domingo. Eu vou na igreja pelo menos 2 vezes na semana. Eu vou lá e me conecto com os irmãos e pronto, e faço isso. Não é sobre isso que eu tô falando. É você ter intimidade com Deus, é se encontrar todos os dias com Ele. Ali no jardim, como Ele queria fazer com Adão, né? Todos os dias Ele tinha um encontro com Adão, Ele caminhava ao lado de Adão. Então, quando você usa, sabe, a sua imaginação, o seu cérebro para imaginar o Senhor Jesus ali do teu lado, te abraçando, sabe, cuidando de você, e você tem ali um momento de adoração, um momento de conexão com Ele, Ele vai poder ter liberdade para falar para você o que você precisa fazer para mudar de vida. É muito forte isso. E por amor, quando nós deixamos tudo isso por amor ao Senhor, por amor do Evangelho, quando nós abrimos mãos, tem muita gente que coloca assim, sabe, no pedestal os filhos, coloca no pedestal o marido, se meu filho morrer eu morro, se o meu marido morrer eu morro, sabe, e a pessoa coloca toda a sua energia, todo o seu foco, tudo aquilo que ela tem dentro dela mesma, ela coloca ali nos filhos ou no marido, e naquelas pessoas que estão ao redor dela, e quando a pessoa faz isso, é muito fácil de ela ser decepcionada, porque a energia dela, o foco dela está nas pessoas e não no Senhor Jesus. Então, quando você troca isso, quando você coloca as pessoas acima de Deus, tipo, nenhum pedestal, de você, sabe, de colocar ali, eu não sei viver sem essa pessoa. Tem antigamente, antes de eu me casar, né, Deus foi tão bondoso comigo, gente, que me deu um marido maravilhoso. Mas antes disso, eu era, assim, uma pessoa muito carente mesmo. Tanto é que depois que a gente casou, eu acho que ainda passei ainda uns 4 ou 5 anos com esse sentimento de carência, de que eu realmente precisava do meu marido, assim, de uma tal forma que eu não ia conseguir sobreviver sem ele. Hoje eu já não sinto mais assim, porque eu já fui tratada. Mas antigamente, antes de eu conhecer ele, eu era uma pessoa que tinha
necessidade extrema de ter alguém do meu lado. Se eu não tivesse ali um namorado, alguém, eu ficava me sentindo totalmente vazia, sozinha, sabe? E era muito louco isso, porque eu chorava, me acabava, assim, me derramava. Ai, por que tu me deixou? E essas coisas eram uma loucura, assim, sabe? Mas Deus foi tão bondoso comigo que Ele me tratou e isso me deu um marido maravilhoso. Mas o que eu aprendo com isso? Quando você coloca, sabe, a sua energia, o seu foco nas pessoas, você acaba se decepcionando. Você acaba, sabe, contaminando o seu coração, contaminando a sua alma e o Espírito Santo não consegue ter espaço para poder agir na sua vida. E por isso que tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas estão doentes emocionalmente, estão doentes espiritualmente e estão ali vivendo de aparência, somente do corpo, somente ali que vai para a igreja e é uma pessoa religiosa, que está ali, sabe, só por estar ali por estar. Mas não porque ela decidiu mudar de vida, ela decidiu ter uma mudança ali no coração dela, na vida dela. Então, quando a pessoa decide, isso é uma questão de decisão, de escolha. Quando você decide abandonar tudo isso, sabe? Tem gente que é muito focado na casa, sabe? Que é muito perfeccionista, assim, ai, a minha casa, não sei o quê, e foca todo o dinheiro, toda a sua energia na casa dela, porque ela quer ver a casa dela arrumada, e esquece, sabe, da obra, esquece de Deus, esquece de tudo. E vive só para aquilo dali. Outras coisas, terras também, né? Que é justamente os bens que a pessoa tem. Quando ela vai buscando ali, ela quer buscar o sucesso, sabe? Só o dinheiro para ela. Ela quer focar, sabe? De tudo que ela tem, assim. E acaba realmente se esquecendo de Deus. Nos versículos anteriores, fala a respeito do jovem rico. Depois você pode ler com calma. E aí as pessoas pegaram esse versículo e disseram que o rico não vai entrar no céu por causa do jovem rico. Mas não é isso, é porque o coração dele estava na riqueza que ele tinha, nos bens que ele tinha. E ele era um jovem, isso significa que o que ele tinha recebido era de herança. Então ele não formou essa fortuna, ele não aprendeu o jogo do bicho, né? Ele não aprendeu como fazer aquele dinheiro. Então por isso que ele amava muito e tinha medo de perder, porque ele não sabia como fazer. Normalmente isso acontece quando são filhos que herdam dos pais muito dinheiro, eles não sabem como fazer depois. Porque eles ficaram vivendo a vida doidado, né? Se esqueceram de aprender. Então, nesse momento aqui, o jovem rico, ele tinha medo de perder todo o dinheiro que ele tinha, porque ele não sabia como fazer de novo. E aí, quando Jesus fala mais na frente que se a pessoa não deixar tudo isso, se não deixar essas coisas que prendem ela na terra, que prendem o coração dela, a mente dela, ela realmente não vai conseguir ter a vida eterna. Você entende que quando ele fala, olha, se você abandonar tudo isso, você receberá 100 vezes mais ainda nesta vida, ou seja, ainda nessa terra, antes mesmo de Jesus voltar. Só que às vezes a gente fica muito preocupado somente com a vida eterna. Tem muita gente assim, que fica preocupada, ai meu Deus, será se eu tô sendo salvo? Será se eu vou ser salvo ou não? Antes eu ficava muito com dúvida sobre isso. Eu pensava que eu perdia minha salvação toda hora, que eu pecava. Ai meu Deus, eu perdi minha salvação. Ai Senhor, se Jesus voltar agora e eu não for, eu ficava com muito medo disso. Né? E depois eu entendi que a salvação a gente não perde assim. A salvação foi dada de graça. Mas só que eu entendo também que eu não quero só a salvação, eu quero reinar, eu quero governar. E para governar eu preciso ter galardão, e para ter galardão eu preciso espalhar o amor de Deus. Então, quando você se coloca numa posição de discípulo amado de Jesus, né, de discípulo de divulgar a palavra de Deus, de falar mesmo para outras pessoas sobre o amor de Deus, de ganhar outras pessoas para Jesus, de fazer aquilo que ele mandou lá no final, né, dos evangelhos, que fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, quando nós fazemos isso, nós obedecemos esse chamado, nós conseguimos ter esse galardão. E futuramente vamos conseguir reinar. Mas muita gente está preocupada somente com essas coisas, somente com sua família, somente com o seu dinheiro, com o seu negócio, e esquece de transbordar isso para outras pessoas. E esquece de falar do amor de Jesus para outra pessoa. E não é só o falar, né, o comunicar, mas a sua vida precisa demonstrar Cristo. A sua maneira de agir. É necessário ter uma mudança, uma transformação, porque se você continuar do mesmo jeito que você era antes de aceitar Jesus, do que adianta? Não vai adiantar nada, as pessoas vão olhar pra você e sim, essa daí diz que é crente, mas é desse jeito. Quantas vezes você já não ouviu essa frase de algumas pessoas, né? E tem um detalhe muito grande, você vai receber muito mais ainda nesta vida, mas também vai receber muito mais casas, irmãos, irmãs, filhos,
terras e também perseguições. Ai, Michelle, eu também vou receber perseguição? Sim, é claro, porque à medida que você se expõe, à medida que você vai crescendo, vai conquistando, vai realizando, vai fazendo coisas que ninguém tem coragem de fazer, as perseguições vão vir até você, porque as pessoas vão te criticar, vão dizer assim, quem é essa pessoa? Quem ela acha que é que tá se aparecendo desse jeito? Quando eu comecei a fazer história, né, muita gente ficou assim. Algumas pessoas chegaram pra mim e disseram assim, blogueirinha, né? Falando assim, no sentido que era engraçado pra elas, mas que ela tava num momento ali me criticando, né? E eu não deixei me levar por isso. E hoje eu tenho muita facilidade de fazer história, muita facilidade de conversar aqui com você, mas foi uma coisa que eu precisei quebrar dentro de mim, porque eu ficava muito preocupada com o que as pessoas iam pensar, com o que elas iam dizer sobre mim. Eles vão dizer que eu tô me aparecendo, eles vão dizer que eu tô fazendo isso. Só que quando você deixa isso de lado, você consegue fazer o que precisa ser feito. Então, quando você percebe, eu vou ter perseguição, as pessoas sim, elas vão ir atrás de mim, porque simplesmente elas não se conformam com o meu crescimento. Elas não se conformam com aquilo que eu estou fazendo, que elas não têm coragem de fazer. Mas a partir do momento em que você vai crescendo em um nível onde você vai transbordando nas outras pessoas, elas vão querer saber o teu segredo. Elas vão querer saber, nossa, você prosperou tanto, né? Rápido. O que você fez? E qual é o segredo? É Deus. É o seu relacionamento com Deus. Então você entende que quando você coloca Deus em primeiro lugar, você percebe que você abandonando tudo em nome dele, abandonando tudo que te prende aqui na terra, você consegue ter um relacionamento com ele e ele vai acrescentando mais na sua vida e vai te dando abundância na família, vai te dando abundância no seu negócio, no seu emprego, naquilo que você faz e principalmente na vida de outras pessoas. Você vai tendo tanta abundância que vai transbordando na vida de outras pessoas. E esse é o segredo de tudo. E aí quando alguém vai e te pergunta, nossa, mas por que você está crescendo tanto? Qual é o seu segredo? E aí você dá toda a honra e glória para o Senhor Jesus. Porque sem Ele nós não somos nada, nada, nada. Nós não temos inteligência, nós não temos sabedoria, nós não temos conhecimento, nós não temos nada. A pessoa pode ir atrás de várias situações da vida dela, várias coisas, mas se ela não tiver Deus em primeiro lugar, nada disso vai adiantar. Ela vai ter uma vida vazia, uma vida sem sentido. Então, o segredo é você abandonar tudo em nome do Senhor Jesus. Mas esse abandono é o seu relacionamento com Deus. É de você, trocar mesmo, tirar um tempo, em vez de você ficar dormindo lá o tempo todinho, acorda mais cedo, tira um momento de reflexão, um momento de adoração a Deus. Esse momento que você está aqui comigo às 6h27 já é um momento também de reflexão, mas você precisa também estar em intimidade. Assim como eu faço antes de estar aqui com você, eu também tenho o meu momento de devocional, né? Meu momento de oração. Então, quando você vai buscando essa intimidade, esse relacionamento, você vai tendo mais sensibilidade ao ouvir a voz do Espírito Santo. E ele vai te dando comandos, ele vai te dando passos. E à medida que você vai obedecendo, você vai crescendo, você vai prosperando e você vai recebendo 100 vezes mais. Não só nessa vida, né? Você vai receber 100 vezes mais nessa vida e também a vida eterna. Então faz parte do conjunto do processo de você prosperar aqui e prosperar no céu, né? Ter a vida eterna. Só que às vezes durante muito tempo nós aprendemos isso. Muitas pessoas pregavam isso, né? Que a pessoa tinha que largar tudo, assim, no sentido de você tem que dedicar toda a sua vida na obra, dedicar toda a sua vida na igreja e fazer, sabe? Mas só que chega um momento que a pessoa vai fazendo isso pelas pessoas e não por amor a Deus. Mas se você coloca Deus em primeiro lugar, quando você tem intimidade com Deus, quando você vai amando Deus sobre todas as coisas, você vai tendo no seu coração o desejo de fazer a obra. Não é a obra que vai te aproximar de Deus. Antes eu achava que era, mas não é. Não é a obra que vai te aproximar de Deus. É o amor que você tem por Deus que vai te aproximar da obra. Que vai fazer você sentir o desejo no seu coração de estar mais perto, de estar conectado com Deus, porque você vai ouvindo a voz dele com mais facilidade e vai agindo. Aconteceu uma experiência aqui em casa, comigo, com meu esposo, que eu sempre fui muito envolvida, né, com as coisas da igreja, mas o meu marido, ele parou um pouco de fazer isso.
E aí a gente conversando sobre isso, aí ele disse que agora ele sentiu vontade, né, de estar mais perto, estar mais conectado. Hoje ele é professor junto comigo na escola, mas ele só sentiu essa vontade depois que ele passou a ter intimidade. Sabe, quando você vive só indo para a igreja de ir por aí, você começa a fazer umas coisas, mas você acaba abandonando, porque se você não tiver a intimidade, se você não tiver o elo de ligação ali com o Espírito Santo, você simplesmente vai abandonar, vai fazer por fazer, vai fazer porque alguém está mandando, vai fazer porque o pastor está querendo, ou então porque os irmãos, até o fato de ir para a igreja vai ser somente para prestar conta ali, pastor, eu tô aqui, você tá me vendo? Então é mais por isso e não por amor. Mas quando você tem essa intimidade, você vai por amor. Você quer estar mais perto dos seus irmãos ali em comunhão, você quer estar fazendo coisas diferentes, tudo para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. E começa a falar, eu sou uma pessoa que fala demais, e agora como eu tô aprendendo muita coisa nova, e aí todo rodando de amigos que eu tô falando, tô ensinando, tô transbordando. Porque quando você prende pra você não consegue crescer. Você tem que realmente falar, transbordar, multiplicar e ir para qualquer pessoa e chegar e dizer assim, ainda mais agora que eu aprendi exatamente isso, que o seu sucesso ele está relacionado diretamente a respeito de você colocar Deus em primeiro lugar, de você ter intimidade, relacionamento com Deus. Então agora é isso que eu tô espalhando essa mensagem para todo mundo, porque por muito tempo todos nós fomos aprisionados em um sistema religioso de que se você pecar você vai para o inferno e se você fizer tudo certinho você vai para o céu e é só isso. Sabe, você apenas tem que só sobreviver, tem que só ficar orando mesmo e pronto, e não tem que fazer mais nada. Por muito tempo nós fomos crescendo em um sistema assim, mas não é assim que funciona, sabe? É você realmente ter essa intimidade, você tem livre acesso, você não precisa necessariamente estar na igreja para poder sentir a presença de Deus. Você precisa ter um relacionamento dentro da sua casa, quando Jesus fala lá em Mateus, né? Quando orar, fecha a porta do teu quarto e busca ali em secreto o Senhor Jesus, o Deus, né? Então, quando você vai tendo essa intimidade, esse relacionamento, você vai preenchendo o seu espírito, você vai tratando a sua alma, porque são coisas diferentes, né? O seu espírito, ele é alimentado ali pelo Espírito Santo de Deus. A sua alma são as suas emoções, quando você faz escolhas que vai clareando a sua mente baseado no relacionamento que você tem com Deus. Porque não tem como você ter intimidade com Deus e viver do mesmo jeito, e viver uma pessoa aprisionada, e viver uma pessoa assim, sabe, que não produz, não cresce, porque tá ali com muitas feridas na alma. Então, os frutos do Espírito Santo, ele vai tratando você, ele vai te resgatando de tudo, e você vai se permitindo limpar, vai se permitindo tratar essas feridas da sua alma. E aí você vai tratando do seu corpo também. E tudo isso entra em equilíbrio. Quando você entra em equilíbrio, você tem a sua mente mais focada para você poder ter liberdade de pegar as ideias, plantar e colher 100 vezes mais. Você entende isso, você percebe isso, que tudo está relacionado ao seu relacionamento com Deus? Ah, Michele, mas eu não tenho o costume de fazer isso. Comece a fazer hoje, comece a fazer agora. E não precisa assim, simplesmente você, sabe, só orar em casa. Não, mas em todos os momentos, em pensamentos, e vai se conectando com o Espírito Santo de Deus, vai falando com Ele, vai dizendo, Senhor, eu não sei orar, Senhor, eu não sei fazer isso, Senhor, sabe, me ajuda, Senhor, todo o tempo, eu costumo muito falar na loja, né, Senhor, me ajuda. Aí o meu marido fica falando, mas que ajuda em quê? Assim, eu e Deus sabe, Deus, Ele conhece meus pensamentos. Então, eu vou ter nesse momento de oração, e você vai tendo essa intimidade. E quando você vai tendo essa intimidade, você vai sentindo prazer em fazer a obra de Deus. Você vai sentindo prazer em estar conectado com os outros irmãos da igreja. Você vai sentindo prazer em ensinar e mostrar para outras pessoas aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Mas não é só as coisas boas que vão aumentar, as perseguições também vão. Então, que nós precisamos ficar atentos a isso, para que não deixar essas coisas contaminar a nossa alma. Por isso que nós precisamos governar a nós mesmos. Por isso que nós precisamos aprender a tratar nós mesmos. Sabe, de você bloquear o seu coração para não deixar, nem bloquear, proteger o seu coração para não deixar esses sentimentos ruins alcançarem você. Então, quando você começar a se expor mais, quando você começar a crescer, quando você sabe fazer coisas que ninguém tem coragem de fazer,
A perseguição ela vai vir e é normal, porque está escrito aqui, está escrito porque vai acontecer. Mas, à medida que você vai crescendo, as perseguições também vão crescendo, mas também a sua conexão com Deus também vai. E isso é mais importante do que tudo. É mais importante do que o dinheiro, é mais importante do que a riqueza, é mais importante do que a prosperidade, é mais importante que a sua família, é mais importante do que tudo. Isso que você não pode perder, a sua conexão com Deus, o seu relacionamento de intimidade com Ele. Então tem que buscar todo dia renovar a sua aliança, todo dia aceitar Jesus, todos os dias, para que você possa ter essa proximidade. Se você tiver Ele com você, você tem tudo, 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 tudo. E isso é o suficiente, tá certo? Então abandone tudo em nome dele, por ele, porque é tudo por ele, pra ele, por causa dele. É isso, tá bom? Feche teus olhos em nome de Jesus, onde você estiver. Respira bem fundo. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós de maneira assim que nós nem entendemos, mas nós recebemos. Recebemos o Teu infinito amor e a Tua infinita misericórdia. Nós recebemos, meu Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para todos nós. Nos ajuda, meu Pai, a Te colocar em primeiro lugar nas nossas vidas, a abandonar, meu Deus, a velha natureza, a abandonar, meu Deus, tudo aquilo que nos impede de fazer a Tua obra, que nos impede, meu Deus, de fazer o Teu querer. Ensina-nos a andar como o Senhor andou. Ensina-nos a viver como o Senhor viveu e que nós possamos sempre estar buscando esse equilíbrio entre corpo, alma e espírito. Nos dê forças, meu Deus, e nos mostra o que nós precisamos fazer para estar mais próximos de Ti. Em nome do Senhor Jesus, que a Tua alegria e o Teu amor venham estar sempre dentro dos nossos corações e que nós possamos transbordar, meu Deus, na vida de muitas pessoas aquilo que o Senhor tem feito em nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. E as demais coisas serão acrescentadas, exatamente isso. Quando você coloca o Senhor Jesus no seu coração em primeiro lugar, tem esse relacionamento com Ele, todas as coisas serão acrescentadas. Você vai fazendo a sua parte e Ele vai fazendo a dele, tá bom? Que no dia de hoje você venha refletir o que é que você precisa largar em nome do Senhor Jesus. O que é que você precisa parar de fazer para focar em nome de Jesus. O que você precisa começar a fazer para se aproximar mais de Jesus. Esse é o segredo, tá bom? Um beijo enorme no seu coração e até amanhã às 6h27 da manhã. Beijão!